O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu 10 dias para a presidência e o Congresso prestarem esclarecimentos sobre a lei de cotas. Barroso quer informações sobre o pedido de manutenção das cotas para ingresso de pessoas pretas, pardas e indígenas, pessoas com deficiência ou estudantes da rede pública no ensino superior. A decisão foi assinada em ação movida pelo Partido Verde. A sigla questiona o artigo da legislação que estabelece que a política seja revista após 10 anos em vigor. E como a lei foi publicada em 2012, o prazo terminou em agosto de 2022. Pois bem, 10 anos depois. A lei de cotas deve ser revista? Vou começar com o Flávio dessa vez. Lu, a lei de cotas é uma das maiores conquistas que o Brasil teve na sua história, porque ela guarda relação exatamente com o que foi feito durante a escravidão. Não adianta falar, nós sabemos que as pessoas pobres estão em desvantagem no Brasil, sempre estiveram. O Brasil não foi um país criado para todos, né? Mas a questão das pessoas pretas, pardas e indígenas, a desvantagem que elas sofrem pela cor da pele, né? Já se disse que o racismo o racista é aquele que confunde essência humana com pele humana, né? É histórica. Então nós estamos falando não apenas de reparação. Só por esse argumento eu já seria contra rever a lei de cotas. Ela tem que permanecer e tem que ser ampliada, tem que ser aperfeiçoada. Mas além disso, a lei de cotas é importante porque eu, como professor há 28 anos em sala de aula, pude notar claramente como ela mudou o Brasil. Ainda está mudando. Nós ainda não chegamos na igualdade, no equilíbrio, na equidade. Então, eu sou contra a revisão da lei de cotas, eu acho que ela deve permanecer e é um dever moral de cada brasileiro defender essa lei. Então, essa é a minha opinião, eu nunca escondi e permaneço ainda com essa visão, viu, Lu? Samanta. Obrigada, Flávio. Samanta. Bom, Lu, eu vou aprofundar um pouco a questão, primeiro para a gente entender o que são as ações afirmativas, e uma delas é as cotas. Elas surgiram nos Estados Unidos, que são ações que visam afirmar o princípio da isonomia, ou seja, dar condições para que as minorias efetivamente possam usufruir das mesmas oportunidades que a maioria. Na sua essência, as ações afirmativas, elas visam o quê? A promoção da diversidade. E elas são temporárias. Eu acho que a discussão aqui que o ministro Barroso coloca é que nessa lei que foi aprovada, ela tem uma vigência de 10 anos, ou seja, ela tem uma aplicação de 10 anos. Como ela foi aprovada em 2012, o vencimento dela seria em 2022. E por que a gente fala que elas são temporárias? Porque parte-se do pressuposto que elas efetivamente gerariam condições de fato e quando as minorias tivessem igualdade com a maioria, não se justificaria mais as cotas, porque aí elas poderiam ser um privilégio, uma vez que já há igualdade de oportunidades. A gente sabe que isso não é o que ocorre no nosso país hoje. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em 2017, julgou a constitucionalidade da lei de cotas. Mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento nesse sentido, eu vou na linha do Flávio, por quê? Porque a Suprema Corte Americana, em junho, ao julgar o regime de cotas na Universidade de Harvard e da Carolina do Norte, se eu não me engano, ela disse que o acesso dos alunos por cotas negros e latinos era inconstitucional. Isso representava um privilégio, porque as pessoas deveriam ingressar na universidade devido à sua experiência e não devido à sua raça. E que ela também protegia os negros e os latinos e deixava de fora os asiáticos. Então, hoje, é proibido nos Estados Unidos essa lei de cotas de acesso à universidade. Talvez essa decisão da Suprema Corte venha influenciar o Congresso Nacional ao promulgar uma nova lei de cotas no que diz respeito ao critério usado para ela. Então, eu entendo que a gente vai ter que rever essa questão de cotas para prorrogar essa lei, porque a gente não tem uma igualdade de fato. Eu acho que todos nós estamos de acordo com isso. Mas posso aqui fazer um papel de Nostradamus que vai ser questionado o critério racial.
Muito bem, a gente tem essa decisão, acho que a Samantha resumiu muito bem, né? Ela vai ter que ser revista, já era para ter sentado e conversado sobre a lei de cotas, que tinha duração inicial de 10 anos e a ideia não era acabar, a ideia era vamos avaliar o que avançamos, era uma avaliação para seguir, ou por quanto tempo seguiremos, essa era a ideia. Parece que a Samantha concorda que precisa ainda seguir, diante da realidade que a gente traz aqui diariamente no Brasil. Precisa seguir. Por quanto tempo vocês precisam sentar? Agora deixa uma brecha, né? Porque se eles tivessem pensado, se o Congresso não avaliar a lei de cotas, ela continua valendo, não estaríamos nesse limbo, é o que eu entendo. Estamos no limbo. Exatamente. Porque tem uma brecha ali, o Congresso se o Congresso não se mexe, a gente tem a invalidação ou não. Pelo menos a discussão existe. Diga, Flávio. Muito rápido. Só para lembrar que a Samantha colocou agora, há um projeto de lei do Kim Kataguiri eliminando o critério étnico-racial, sendo substituído pelo critério econômico. E eu sou contra esse projeto, tá? Mas só para lembrar o que a Samantha colocou aí, você também reiterou agora. Por conta de questões históricas que nem precisamos dizer, não só o período de escravidão, mas quanto tempo a população negra foi alijada de entrar, por exemplo, no sistema educacional. Foi proibida de estudar. Se alguém foi proibido de alguma coisa, depois ela tem que ser beneficiada de forma contrária. É uma forma de reparação. Poit, quero te ouvir. Lu, eu acho que meus colegas debateram bem sobre esse caso, né? A doutora Samantha trouxe a questão do vencimento da lei, então a lei deve ser revista. Inclusive para manter, se for o caso, ou para atualizar. Qualquer política pública, gente, e meu posicionamento sobre cotas sempre foi muito claro, tem que ser vista como algo transitório, algo que a gente tem que medir para, utopicamente, inclusive, o ideal, a gente já falou disso aqui, né, Lu? É um sistema, é um Brasil que não precisa de cota para nada, porque todos têm oportunidades iguais. Concordo que a gente falar de meritocracia quando não tem oportunidade igual, não faz sentido. Portanto, a lei deve sim ser revista, política pública medida, né? A doutora Samantha também trouxe o caso lá fora e que é argumento aqui dentro já, doutora. Inclusive, como o Flávio colocou, muito bem, Flávio, no projeto do Kim Kataguiri, que é o projeto de lei 4125 de 2021. Alguns já dizem que aqui no Brasil é inconstitucional, porque a Constituição declara que todos são iguais, sem distinção de cor, raça, religião. Portanto, você distinguir desta forma seria inconstitucional. Existe este questionamento por parte de algumas pessoas. E aí, me refiro ao projeto do Kim, porque ele questiona algo que é válido trazer para o debate, gente. Pera lá, mas se tiver uma pessoa que não seja negra, parda, indígena, que é branco ou asiático, por exemplo, e seja pobre, não vai ter o acesso à faculdade que essa outra pessoa de uma raça que está inclusa na política de cotas vai? Não seria melhor uma política pública onde as cotas estão baseadas em renda? A pessoa pobre, a pessoa que não tem condição, essa sim vai ter uma cota? Porque se uma pessoa rica de uma raça que esteja inclusa na política de cotas pode, a outra pobre não pode? Ah, mas a lei de cotas ela tem um parâmetro, não basta só a raça, né, Lu? Precisa ter um histórico de estudo no ensino médio público ou ensino privado com bolsa integral e ter uma renda mínima. É um misto. Olha a complexidade, gente. A gente precisa reavaliar. Não dá para simplesmente estender essa lei. E é válido o debate que o deputado Kim e outros trazem. Olha, e o critério de renda não é o critério primordial? Porque aí vai pegar todo mundo que precisa, seja preto, branco, indígena, asiático, ou qualquer religião, ou qualquer região do país. Fica a reflexão para o debate para vocês opinarem aqui conosco também. Muito bem, Tardelli, quero te ouvir. A questão está na lei, a lei do sistema de cotas, a lei 2.711. E o artigo 7º diz o seguinte: no prazo de 10 anos, a contar da data de publicação desta lei, será promovida a revisão do Programa Especial para o Acesso às Instituições de Ensino Superior, parará. Ou seja, não se fala da vigência da lei. Vamos sentar e vamos avaliar onde avançamos e onde precisamos avançar. Por exemplo, avançamos pouco no aparato judiciário do Ministério Público.
Precisamos avançar muito. Eles resistiram, certo? Porque lá está o poder colonialista em seu mais dura fisionomia. Agora nós precisamos aprofundar, certo? Nós precisamos aprofundar essa discussão sem perder de vista que existem formas que garantem o acesso de pessoas com baixa renda ao acesso superior, como o FIES, por exemplo. Eu conheço. Aliás, uma das coisas mais bonitas que eu via era a Praça da Sé, ao meio-dia aqui em São Paulo, com um monte de gente negra, jovens negros com material universitário na mão. Isso era uma das visões mais bonitas que a cidade podia ter, e era uma visão assim, que passava por nós, e a gente foi achando aquilo foi fazendo parte da paisagem da nossa vida. Algo que, como bem disse o Flávio, há 30, 20 anos atrás não ocorria. No congresso da UNE, onde esteve o presidente Lula, eu vi o discurso dele, ele disse uma coisa, que no primeiro congresso da UNE que eu fui em Piracicaba, só tinha branco. Hoje eu estou vindo aqui e estou vendo a diversidade. Hoje eu estou vendo o Brasil no congresso da UNE. Antes eram só brancos de classe média. Essa criação da lei de cotas, ela é efetivamente ascensão social. Quantos de nós ouvimos e já vemos e sabemos, olha, eu sou a primeira pessoa da minha família, a Samanta outro dia falou uma coisa linda para mim, das alunas dela lá da Uninove, que me comoveu. Ela falou assim, olha, quantas das minhas alunas dizem, eu sou a primeira que frequenta a universidade, eu sou a filha da faxineira, eu sou a filha do segurança, eu sou a filha do servente pedreiro. Isso é maravilhoso. A lei de cotas é uma dessas poucas iniciativas legislativas que nós tivemos nesse país que melhorou definitivamente o nosso país. Nos aproxima de uma democracia. Está longe ainda, está muito longe, mas abriu uma primeira picada. Desculpa, fale. Não, o que eu só quero concluir é para dizer o seguinte: na revisão da lei de cotas, nós temos que ter coragem agora. Nós precisamos aprofundar a lei de cotas. Aprofundar a lei de cotas na polícia, no judiciário, no Ministério Público e principalmente nos tribunais superiores. Me parece que a discussão as pessoas não discordam da lei de cotas, né? Elas acreditam que é possível cotas para pessoas com deficiência, é possível cotas para pessoas que vêm de escola pública. A questão não é existir cotas, a questão são as cotas raciais, né? Essa é uma questão que mexe muito com o Brasil, e eu vou lembrar aqui, terminar com essa provocação da pesquisa que nós falamos semana passada, que é a percepção sobre o racismo no Brasil. De cada 10 brasileiros, 8 veem o Brasil como um país racista. E te pergunto, por que as cotas, elas são um entrave, uma espinha na garganta do brasileiro, mas só quando a gente fala de cotas raciais? Por que o brasileiro não aceita as cotas raciais? Um país que sabe que tem aí 80% das pessoas concordam que é um país extremamente racista. Isso talvez para a gente pensar.